Olá, seja bem-vindo ao canal Desperte o Seu Poder. Não é apenas um estereótipo. Eu viajei o mundo todo e por onde quer que eu vá, os judeus são sempre identificados como os seres mais sortudos entre as pessoas que residem nos países. Durante os últimos 2000 anos, os judeus foram expulsos ou separados de quase todos os países do mundo. Mas repetidas vezes, eles conseguiram se recuperar, começar do zero e construir uma significativa fortuna em novas terras. Apesar de terem sido expulsos novamente, repetem o processo desde o início e voltam a ser bem-sucedidos. Meu povo teve mais conhecimento de como administrar o dinheiro do que outras pessoas da terra. A sabedoria desses conselhos eternos que te revelarei passaram de geração em geração e permitem que inúmeras pessoas construam fortuna financeira e prosperidade pessoal. Se você seguir esses simples conselhos, você ganhará o controle de suas próprias finanças e provavelmente será capaz de acumular milhões e milhões de dólares. Esses conselhos não são apenas sobre dinheiro, mas também sobre sua própria disciplina e prova de amor entre você e sua família. Enquanto vamos trazer essas dicas de sabedoria do povo judeu, você verá que isso pode se aplicar a qualquer religião ou nível econômico. Este é o sistema financeiro mais antigo da história e o único que sobreviveu no tempo. Primeiro ensinamento: preencha o vazio sem esvaziar os bolsos. Quantas vezes compramos coisas que não precisamos ou roupas que nunca usaremos, simplesmente porque sentimos uma urgência imperativa de fazer e não somos capazes de resistir? Quando fazemos essas coisas, na verdade, estamos preenchendo um vazio em nossas vidas com dívidas. É um processo lento, mas autodestrutivo. E isso nos levará, passo a passo, a entrar em total depressão e pobreza. O que devemos aprender é tratar e responder a esse tipo de situação em uma forma que dê luz e prosperidade às nossas vidas, e não mais caos. Vamos imaginar por um momento que existe dois seres que residem dentro de nós. O primeiro é a parte que controla seus apetites, sua ganância, sua fome por bens materiais, sua necessidade de satisfação instantânea. Ele vive no fundo de nosso estômago e deseja engordar. Quanto mais gordo ele fica, mais nos atrasa. Seu plano é trazer caos para a sua vida. Na verdade, esse ser foi criado para servir como um contrapeso de equilíbrio do seu segundo ser interior. Seu segundo ser interior sabe as coisas certas para se fazer, mas às vezes o primeiro ser leva a melhor sobre ele. O verdadeiro problema é que você está alimentando o primeiro ser. Você está permitindo que ele corra livremente e vença o seu segundo ser interior. E isso se reflete em sua vida financeira. É a razão pela qual o seu salário vem e se vai, e torna a prosperidade impossível. Agora, vamos fazer algo diferente. Em vez de alimentar o primeiro ser interior ao custo de seu futuro,
Vamos tentar controlá-lo e colocá-lo para trabalhar para você, não contra você? A primeira coisa que você deve fazer é olhar para si mesmo e entender que você é igualmente responsável pelos seus sucessos, assim como pelos seus fracassos. Na próxima vez que você pensar em comprar algo caro ou que não precise, eu quero que você saia da loja e pense na compra por uma semana. Ignore o primeiro ser interior, que o torna atraente ter satisfação instantânea. Acredito que a verdadeira definição de riqueza é amar o que você tem, ao invés do que você não tem. Segundo, ver sua riqueza do ponto de vista de Deus. Ao longo dos anos, diferentes grupos se autodenominam vítimas. Alguns deles vieram de guerras e massacres, mas os judeus, que foram vítimas ao longo da história, não se veem como vítimas. Nós nos vemos como sobreviventes. A diferença entre sobreviventes e vítimas é que os sobreviventes continuam com sua vida após a tragédia, enquanto as vítimas continuam a lamentar sua própria desgraça. Como entendemos, tudo está na Bíblia por uma razão, para nos ensinar uma lição. Desse modo, vemos como Deus atribui seu tempo para trabalhar e manter seu sétimo dia para descansar. O conceito de orçamento foi criado por Deus para nos dar uma vida de prosperidade no mundo que Ele criou para nós. Então, devemos aprender a fazer um orçamento para imitar Deus em nossa vida financeira. Aprendendo essas verdades eternas, não só preparará sua família para um futuro melhor e mudará a história da sua família para sempre, mas também dará a autoconfiança que precisa. Você vai acordar todos os dias ansioso por estar vivo e por saber que hoje é melhor que ontem e amanhã será muito melhor que hoje. Você estará conectado a uma corrente da prosperidade. Até agora, seu dinheiro lhe disse o que fazer e como trabalhar. Agora, você tem que dar a volta. Você tem que aprender a dizer ao seu dinheiro o que fazer e como trabalhar para você. Terceiro, sua esposa, sua vida. O jogo financeiro é um esporte de equipe. Deus estabeleceu uma aliança com Noé depois do dilúvio e então estabeleceu uma aliança com Abraão. Uma aliança é um contrato entre duas partes para poder prosperar. Você deve estabelecer o que eu chamo de aliança com sua família. A aliança mostrará seu compromisso com sua família e seu futuro juntos. E eles devem fazer o mesmo compromisso com você. Comece por discutir honestamente onde você está atualmente, desde o ponto financeiro, e onde você quer chegar. Fale sobre quais coisas você vai sacrificar e pergunte à sua família o que eles vão sacrificar para ter um futuro mais próspero. Para seguir em frente em sua vida financeira, um requisito mínimo é que todos devem estar na mesma página, na mesma sintonia, porque você e sua família estão literalmente no mesmo barco financeiro, assim como Noé e sua família estiveram na arca. Como rabino, passo muitas horas aconselhando pessoas casadas, e em cada caso, eu gosto de falar com o casal não só de compatibilidade e amor,
mas também de sua relação com o dinheiro. Se você e seu parceiro não estão no mesmo canal financeiro, há chance de que seu casamento não dê certo. Não pode ser um exercício de quando se está casado. Os problemas financeiros são a causa número 1 dos divórcios. Dinheiro é energia. Fornece nossas necessidades básicas e nos dá escolhas e oportunidades. Quando você acumular riqueza, você pode escolher se quer trabalhar ou quando quer trabalhar. Você pode escolher ajudar uma instituição de caridade na cidade ou outro trabalho beneficente ao redor do mundo. Você também pode dar às próximas gerações mais oportunidades. Segundo a tradição judaica, um ato de caridade tem a capacidade de mudar um decreto negativo do céu. A caridade não só significa melhorar o mundo e aqueles ao seu redor, mas também a nós mesmos. Este é o segredo de como o povo judeu criou uma fronteira contra o caos em parceria com Deus. Compartilhar cria um espaço em sua vida para mais bênçãos que virá. O dar cria um círculo sem fim. Você ganha, você dá, e depois você ganha mais. Agora, convido você a conhecer um método simples, rápido e praticamente automático de reprogramar sua mente para que nunca mais falte dinheiro na sua vida. Usar diariamente esse método mudou drasticamente a minha vida, trazendo resultados extraordinários. Acesse agora o link que está na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário. Muita gratidão a todos vocês que estão aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, sugiro que você se inscreva para não perder nenhum conteúdo postado aqui e compartilhe também com as outras pessoas que você quer ajudar. Muita luz e prosperidade para todos. Até o próximo vídeo.